Você está cansado de tantos problemas? Está exausto da hesitação que congela homens em abismos de lamentos e desculpas? Pessoas comuns gastam a vida inteira encarando abismos em vez de construir pontes. Elas se afogam em lamentações, desculpas e medos. O que você faria se pudesse deixar de ser uma dessas pessoas? Maquiavel compreendeu o que a maioria jamais entenderá: sobrevivência, poder e domínio. Estes pertencem somente àqueles que se ajustam rapidamente, pensam estrategicamente e agem friamente. Os fracos desmoronam sob o peso dos problemas. Os fortes, eles transformam cada problema em um degrau, cada barreira em uma ferramenta. A partir deste instante, você vai parar de reclamar. Você vai parar de alimentar as sombras com sua energia. Problemas são miragens criadas para te distrair. Focar na solução é sua única moeda de poder. Foque nela e o mundo se curva. Ignore-as e você permanecerá entre os anônimos. Isto não é inspiração suave. Isto é preparação implacável. O início da sua transformação. O homem comum vê um problema e paralisa. Ele fala sobre ele. Ele se queixa dele. Ele constrói narrativas ao redor dele até que o problema o consome. É por isso que ele permanece comum, porque sua mente está acorrentada ao próprio obstáculo. Mas você não está aqui para permanecer comum. Você está aqui para reprogramar sua mente em algo mais afiado, mais frio, mais forte. Você está aqui para se tornar intocável. O princípio de Maquiavel é simples. Nunca desperdice energia onde ela não gera retorno. Pensar incessantemente sobre um problema não produz nada, mas canalizar cada grama dessa energia em ação decisiva produz soluções, resultados, poder. A filosofia de Maquiavel nos ensina esta verdade. A maioria das pessoas secretamente aprecia os problemas porque os problemas justificam a inércia. Eles criam a ilusão de luta enquanto permitem que a covardia se esconda por baixo. Mas não você. Deste ponto em diante, quando um problema surgir, você não entra em pânico. Você não desmorona. Você não paralisa. Você estreita sua visão para a solução mais fria e direta. Você se despoja das emoções. Você se despoja do medo. Você vai agir. É aqui que o princípio de Maquiavel reside, onde os sentimentos terminam e o controle começa. É aqui que você se liberta dos fracos. Você já sabe que precisa focar em soluções, mas como você se diferencia da multidão? Existe uma jogada ainda mais fria, a estratégia que silencia o caos. O poder não pertence aos barulhentos, não pertence aos emotivos, pertence aos calculistas, aquele que consegue ficar no centro do caos e permanecer impassível. Enquanto todos os outros se consomem vivos em pânico, o homem que foca em problemas se afoga neles. Suas emoções assumem o controle. Seu julgamento se turva e ele reage em vez de governar. Mas um homem que fixa seus olhos nas soluções, ele se torna perigoso. Porque enquanto outros perdem tempo gritando sobre o navio que afunda, ele já está construindo a jangada. Ele já está 3 passos à frente. Este é o poder maquiavélico. Frio, implacável, estratégico. O mundo não recompensa aqueles que explicam suas lutas. Ele recompensa aqueles que as resolvem. É por isso que as pessoas no controle parecem intocáveis. Elas não anunciam suas feridas. Elas armam suas soluções. E quando se movem, as massas as seguem. Não por amor, não por lealdade, mas por necessidade. Maquiavel nos ensinaria isso. A maioria anseia por liderança porque teme a responsabilidade. Preferem entregar sua confiança a enfrentar os problemas por si mesmos. Se você domina as soluções, você domina as pessoas. Elas orbitarão ao seu redor porque você representa clareza na tempestade delas. É por isso que Maquiavel despreza a fraqueza. O controle frio sinaliza para o mundo: eu não serei derrotado. Eu não vou me distrair. Eu não vou desistir. E nesse silêncio, nessa contenção, você se transforma em algo que a maioria dos homens jamais entenderá. Uma força inabalável. A estratégia fria de Maquiavel te posiciona acima do caos. Mas para governar, você precisa do golpe de mestre. Mas qual é o segredo para se tornar um governante do caos? O caos é o estado natural do mundo. As pessoas gritam, lutam, entram em pânico e se afogam no ruído de seus próprios fracassos. Elas dizem que a vida é injusta. Elas dizem que os problemas são infinitos. Elas dizem que o peso é demais. Essa é a linguagem dos impotentes.
Maquiavel entendeu algo essencial. O caos não é seu inimigo, é sua oportunidade. Porque quando o rebanho está cego pelo medo, aquele que enxerga as soluções se torna o governante inevitável. Quando os outros correm em círculos, o estrategista constrói o caminho. E esse caminho se torna poder. Olhe bem ao seu redor. A maioria dos homens desmorona no momento em que a pressão aumenta. Eles choram sobre o estresse. Eles procuram por simpatia. Eles se escondem atrás de desculpas como se fossem escudos. Mas esses escudos são feitos de vidro. No momento em que a realidade golpeia mais forte, eles se estilhaçam. Agora, imagine-se diferente. Imagine-se no meio do fogo, da fumaça e do pânico. Sua respiração estável, sua mente afiada, suas decisões precisas. Isso é o poder de ser frio. É isso que torna homens como você perigosos. A filosofia de Maquiavel nos ensina uma verdade implacável. O medo é a doença mais contagiosa que existe. Uma vez que se espalha, multidões desmoronam. Mas a calma, a verdadeira e inquebrável calma, é ainda mais contagiosa. Quando você permanece inabalável, os outros instintivamente se apoiam em você. Eles seguem sua liderança. Eles obedecem sua direção. Mas por quê? Porque no caos, a certeza é rei. É por isso que focar em soluções o torna intocável. Problemas dispersam as pessoas como poeira. Soluções as magnetizam. O homem com as respostas não implora por respeito. Ele o comanda. Até mesmo seu silêncio carrega peso, porque as pessoas sabem que ele se move com propósito. Agora você entende que focar em soluções te torna o governante do caos. Mas onde essa força se materializa? Ela começa e termina na sua mente. Todo império que já existiu, toda dinastia que já governou começou com uma coisa: uma fortaleza. Muralhas de pedra para manter os inimigos fora, portões para filtrar quem entra e quem fica do lado de fora, torres para avistar a ameaça antes que ela chegue. Mas deixe-me dizer-lhe isto: a maior fortaleza não é feita de pedra, aço ou fogo. A maior fortaleza é a sua mente. Os fracos permitem que os problemas invadam seus portões. Cada medo, cada insulto, cada decepção, eles deixam que marche para dentro e ocupe espaço em suas cabeças. Sua mente se torna uma cidade de invasores onde cada pensamento é um parasita drenando sua força. Eles caem não por causa do problema em si, mas porque renderam sua fortaleza sem lutar. Maquiavel alertou os governantes para nunca dependerem da lealdade dos outros, mas para construírem sua própria força tão sólida que a traição jamais pudesse derrubá-los. O mesmo princípio se aplica a você. Não dependa do mundo para lhe dar paz. Não dependa das pessoas para limpar seu caminho. Construa uma fortaleza de pensamento tão impenetrável que nenhuma tempestade possa rompê-la. Maquiavel nos revela outra verdade. As pessoas testarão suas muralhas. Elas lançarão seu caos, seu drama, sua fraqueza contra você, esperando que você absorva. Por quê? Porque se você carregar os fardos delas, elas não precisam carregar. Mas lembre-se, sua fortaleza não é o depósito de lixo delas. Se você abrir os portões para cada problema, você os convida para a sua própria destruição. Mas aqui está a abordagem maquiavélica. Sua mente deve ser implacável, fria, seletiva. Você permite a entrada apenas do que o fortalece. Soluções, estratégias, conhecimento. Estes entram. Reclamações, medos, distrações. Estes são executados nos portões, sem piedade. Imagine isto: um rei sentado no alto da torre de sua fortaleza, ouvindo o barulho do caos lá fora, mas permanecendo imóvel. Os incêndios se alastram. A multidão grita, mas sua fortaleza permanece. Ele não corre para a multidão. Ele não desmorona com o barulho. Ele espera. Ele observa e calcula. E então, quando o momento é certo, ele age com precisão. É isso que o torna intocável. Você deve se tornar esse rei. Cada pensamento, cada reação, cada emoção deve passar por seus portões internos. Pergunte-se: este pensamento me serve? Ele me torna mais forte? Ele me leva a uma solução? Se a resposta for não, você o derruba sem hesitação. Este é o conhecimento de Maquiavel. Disciplina fria, clareza implacável, controle emocional tão forte que parece uma armadura. Porque quando sua mente é uma fortaleza,
Nenhum insulto pode quebrá-lo. Nenhuma traição pode surpreendê-lo. E nenhuma falha pode enterrá-lo. Sua mente é sua fortaleza, mas ela só se torna impenetrável com uma prática implacável. Então, qual é o próximo passo para afiar sua mente como uma lâmina? As massas glorificam seus problemas. Elas os lustram. Elas os mostram como troféus de sofrimento. Ouça como falam. Minha vida é difícil. O sistema está contra mim. Ninguém me entende. Elas usam suas lutas como coroas. No entanto, essas coroas são feitas de espinhos, cortando mais fundo a cada desculpa. Você nunca deve cair nesta fraqueza, porque problemas não são uma coroa. Problemas são correntes. E cada vez que você fala sobre eles, cada vez que os alimenta, essas correntes se apertam em seu pescoço. Maquiavel advertiu que os homens que se obcecam com obstáculos destroem seu próprio poder. Por quê? Porque a atenção é uma moeda. Aquilo em que você foca cresce. Foque em problemas e você os multiplica. Foque em soluções e você as transforma em armas. Esta é a arte implacável do pensamento focado em solução. Você trata cada problema como matéria-prima, nada mais. Você não o teme. Você não o venera. Você o decompõe, extrai a solução e descarta o resto. Frio, eficiente e preciso. A filosofia de Maquiavel revela que a maioria das pessoas, na verdade, aprecia seus problemas. Elas se apegam a eles porque os problemas lhes dão uma identidade. Sem problemas, seriam forçadas a encarar seu próprio vazio. É por isso que resistem às soluções. Preferem reclamar do que evoluir. Preferem permanecer como vítimas do que arriscar a se tornar governantes de suas próprias vidas. Você deve ser diferente. Você deve cultivar seu foco. Você não se entrega ao veneno das desculpas. Você não conta seus problemas ao mundo porque o mundo não se importa. Você os disseca e faz uma única pergunta: qual é a solução? E aqui está o paradoxo. Uma vez que você se torna um homem de soluções, as pessoas irão invejá-lo e depender de você. Elas se ressentirão do seu poder porque ele expõe a fraqueza delas. Mas elas orbitarão ao seu redor porque você representa algo que lhes falta: clareza. Elas o verão como intocável e, na verdade, você será. Mas isso exige disciplina. Exige que você mate o hábito de falar sobre problemas. Falar é fraqueza, fazer é poder. A partir deste ponto, toda vez que um problema entrar em sua vida, você se treina para agir como um estrategista, não como uma vítima. Você dá um passo para trás, remove a emoção e o disseca. Você não pergunta por que eu? Você pergunta: que vantagem se esconde aqui? Que movimento quebra isso? Como eu transformo este problema em uma arma? Isso é Maquiavel puro. Controle sobre si mesmo, maestria sobre o caos. E não é suave, não é gentil. É frio e é cirúrgico. Porque o homem que controla sua mente controla os resultados. E o homem que controla os resultados controla o poder. O pensamento focado em solução é a arma. Mas para ser um mestre da guerra, você precisa entender o projeto completo. Qual a anatomia do poder? O poder não é mágico. Não é dado por deuses, destino ou sorte. O poder é construído, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. Ele tem uma anatomia. E uma vez que você a entende, você deixa de ser presa e começa a se tornar predador. O primeiro órgão do poder é o foco. Para onde a atenção vai, a energia flui e os resultados seguem. Os fracos dispersam seu foco por 1000 problemas. Eles se dividem em fragmentos. Eles sangram sua energia em fofocas, em medo, em ressentimento. Eles são esvaziados até que nada reste. Os poderosos fazem o oposto. Eles comprimem seu foco em soluções. Como uma lâmina afiada em um único ponto, eles perfuram obstáculos enquanto outros se estilhaçam contra eles. O segundo órgão do poder é o controle emocional. Maquiavel ensinou os governantes a nunca deixar que o amor ou o ódio cegassem seu julgamento. Emoções são tempestades. Elas turvam a visão. Elas te desequilibram. Elas te tornam previsível. O homem que não consegue dominar a si mesmo jamais poderá dominar os outros. Quando você revela seus gatilhos emocionais, as pessoas os pressionarão para manipulá-lo. Mas se você é frio, não reativo, você se torna indecifrável. Você se torna intocável. O terceiro órgão do poder é a adaptabilidade. Os problemas são terrenos mutáveis. Eles se transformam. Eles crescem.
Eles testam sua determinação. A maioria dos homens entra em pânico quando o chão muda sob seus pés. O homem maquiavélico se adapta instantaneamente. Ele trata a instabilidade como oportunidade. Ele muda de tática como um general que sabe que o campo de batalha está vivo. E ele sempre procura o ângulo que leva à vitória. Adaptabilidade não é suavidade. É flexibilidade armada. Um rio que contorna as rochas sempre vence a pedra. O quarto órgão do poder é o silêncio. Os fracos compartilham demais. Eles choram sobre seus problemas. Eles revelam seus medos. Eles entregam sua estratégia. Os poderosos operam como sombras. Eles revelam apenas resultados, nunca intenções. Eles agem e atacam. E só então as pessoas percebem o que estava acontecendo o tempo todo. Esta é a arte maquiavélica da ocultação. Problemas falados em voz alta se multiplicam. Problemas mantidos em segredo e resolvidos silenciosamente constroem uma mística. O quinto órgão do poder é a ação decisiva. Nada mata a força mais rápido do que a hesitação. A maioria dos homens hesita porque é viciada em certeza. Eles querem garantias antes de se mover, mas garantias não existem. Os poderosos agem friamente, decisivamente, mesmo sob incerteza. Eles entendem que a hesitação é mais perigosa que o risco, porque enquanto o homem hesitante fica paralisado, o homem decisivo já está 3 movimentos à frente, moldando a realidade à sua vontade. Junte todos os 5: foco, controle emocional, adaptabilidade, silêncio, ação decisiva, e você tem a anatomia do poder. Você tem o projeto que Maquiavel esculpiu na história. Você tem a mentalidade pela qual reis, governantes e conquistadores viveram. Mas aqui está a verdade mais sombria. O mundo não quer que você tenha esse poder. A sociedade prospera com a sua fraqueza. Corporações, governos, até mesmo relacionamentos, todos se beneficiam quando você está preso em problemas, viciado em emoções, paralisado pelo medo. Porque um homem quebrado é fácil de controlar. Um homem distraído é fácil de usar. Mas um homem focado em soluções, ele é perigoso. Ele não pode ser possuído. Já a fraqueza é uma ilusão que a sociedade te vende, um veneno que te torna fácil de controlar. Mas como você quebra essa ilusão de uma vez por todas? Desde o momento em que você nasceu, foi-lhe dito para obedecer, para se encaixar, para reclamar dos problemas e esperar que outra pessoa os resolvesse. A sociedade te alimenta com este veneno diariamente. Você é apenas humano. Tudo bem ser frágil. Não corra riscos. Estas não são verdades. São correntes forjadas para mantê-lo na média. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu que os homens são movidos pelo medo, pelo interesse próprio e pela necessidade. E aqueles que ascendem ao poder entendem este jogo, enquanto aqueles que permanecem fracos são jogados por ele. Se você ainda se vê como frágil, você já está derrotado. Você é alimento para os fortes. Maquiavel nos revela por que essa mentira persiste. A fraqueza o torna mais fácil de controlar. Um homem que acredita em sua fragilidade se torna dependente. Ele precisa de líderes para pensar por ele. Ele precisa de sistemas para protegê-lo. Ele precisa de outros para validá-lo. Ele se torna um servo, mesmo fingindo ser livre. Mas você não está aqui para ser um servo. Você está aqui para queimar a ilusão, para remover as camadas de fraqueza que foram forçadas sobre você. E aqui está a verdade que o mundo esconde. Sua mente é capaz de mais do que jamais lhe disseram. A dor, a traição, a perda. Isso não te define. Isso te transforma. A pressão não é sua inimiga. É seu campo de treinamento. E cada problema que você enfrenta não é um muro. É um espelho, testando se você é um governante ou uma vítima. Os fracos glorificam sua dor. Eles apostam online. Eles choram sobre ela em conversas. Eles a usam para ganhar simpatia. Mas simpatia é inútil. Simpatia não o tornará poderoso. Simpatia não o protegerá na guerra. Simpatia não o ajudará a vencer. Pare de se alimentar de pena. Pena é para os impotentes. Se você quer força, você deve abraçar o sofrimento e dissecá-lo até que apenas a lição permaneça. Esse é o caminho maquiavélico. Esse é o caminho das pessoas que constroem impérios. Entenda isto, ninguém virá para te salvar. Nem o governo, nem seus amigos, nem mesmo sua família. A dependência é fraqueza disfarçada de conforto. A fortaleza deve ser construída por suas próprias mãos. Cada tijolo assentado com disciplina,
cada muralha erguida com foco, cada arma afiada com soluções. A filosofia de Maquiavel exige que você corte o peso morto. Isso significa cortar pessoas tóxicas, hábitos fracos e distrações inúteis. Você não pode carregar todos com você. Você não pode salvar aqueles que se recusam a salvar a si mesmos. Maquiavel escreveu que um governante não deve hesitar em ser cruel quando a crueldade serve à sobrevivência. Você deve ser implacável o suficiente para escolher a si mesmo em detrimento daqueles que o drenam. Isso não é crueldade. É necessidade. O homem focado não entretém a fraqueza. Ele não explica seus problemas. Ele não implora por simpatia. Ele não desmorona sob pressão. Ele usa a pressão como combustível. Ele extrai soluções onde outros colapsam em desespero. E por causa disso, ele se torna raro, poderoso, perigoso. Agora que você entendeu as leis para se tornar intocável, como você aplica isso para ser uma força inabalável? Para fazer isso, você deve dominar 3 leis da filosofia de Maquiavel. A primeira lei é: governe a si mesmo. Se alguém pode te irritar, essa pessoa te controla. Se podem te humilhar até a reação, eles te possuem. Homens fracos são marionetes. Suas cordas puxadas por qualquer um inteligente o suficiente para pressionar seus botões. O homem intocável corta essas cordas. Ele governa a si mesmo. Ele é inabalável por insultos, impassível por provocações, indecifrável em seu silêncio. Sua calma é aterrorizante porque todos sabem que quando ele atacar, será preciso. O homem que não pode governar a si mesmo sempre será governado por outros. A segunda lei é: transforme problemas em armas. Problemas são matéria-prima, nada mais. Os fracos paralisam. Eles reclamam. Eles glorificam sua dor. Mas o homem intocável extrai soluções como aço de minério. A dor se torna disciplina. A traição se torna sabedoria. O fracasso se torna combustível. Maquiavel escreveu que os homens respeitam resultados, não desculpas, e os resultados vêm apenas das soluções. Problemas são irrelevantes. Quanto mais soluções você cria, mais poder você comanda. Quanto mais poder você comanda, menos qualquer um pode te tocar. A terceira lei é: caminhe sozinho, comande muitos. O homem intocável não precisa de multidões. Ele não implora por validação. Ele é completo na solidão e, paradoxalmente, é por isso que os outros o seguem. Sua força expõe a fraqueza deles. Sua clareza expõe o caos deles. Sua calma expõe o pânico deles. A psicologia sombria diz que a maioria das pessoas anseia por líderes porque teme a responsabilidade. É por isso que, uma vez que você se domina, as pessoas orbitam ao seu redor sem serem solicitadas. Elas se apoiam em sua estabilidade. Elas obedecem sua direção não por lealdade, mas por necessidade. O caminho para se tornar mais focado em encontrar soluções está claro. Mas para cimentar essa nova identidade, você precisa de um golpe final. As últimas palavras que você ouvirá antes de sair da fraqueza e entrar no poder. Tudo o que você ouviu até agora não foi entretenimento. Foi preparação. E a partir de hoje, sua identidade muda. Você andará diferente. Você pensará diferente. Você responderá à vida de forma diferente. Quando os problemas vierem, você não reclamará. Você calculará. Quando a traição atacar, você não desmoronará. Você se adaptará. Quando o caos o cercar, você não entrará em pânico. Você dominará. Esta é a mentalidade intocável. Este é o credo dos governantes, dos estrategistas, dos predadores que caminham através de tempestades sem vacilar. Este vídeo é um grito de guerra, uma reformulação brutal para a mente. O mundo não respeitará seus problemas. Ele só respeitará suas soluções. Os fracos se afogam na ilusão. Os fortes moldam a realidade. Qual deles você será? Se você chegou até aqui, não é por acaso. Muitos desistiram no caminho. Eles se renderam ao ruído, à distração e ao conforto de suas próprias fraquezas. Mas você não. Você permaneceu. E por isso, você já não é mais o mesmo. Você é um iniciado. Um sobrevivente. A jornada que você pensou ser apenas um vídeo agora está dentro de você. Uma semente foi plantada em sua mente. Ela não grita ou exige. Ela simplesmente está lá, silenciosa e implacável, esperando o momento certo para brotar. Você agora vê o mundo não como um lugar de problemas, mas como um campo de oportunidades.
A fortaleza que construímos não é uma teoria, é a sua nova realidade. Agora, para selar essa mudança, faça um ato de consciência e de força. A multidão não entenderá, mas o significado não é para eles. É para você. Comente abaixo. Eu não sou o problema. Eu sou a solução. Essa simples frase é um juramento. É a sua declaração de que você não será moldado pelo mundo, mas que irá moldá-lo. E se essa filosofia tocou em sua alma, se você está pronto para ir além da superfície e se aprofundar na verdadeira maestria sobre si mesmo, o desafio final é este. Junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e vá além tornando-se membro. Não é apenas um pagamento, é um compromisso. É a sua assinatura de que você está disposto a lutar não por simpatia, mas por poder. Você está pronto para sair da escuridão e se tornar o predador que você nasceu para ser? Lembre-se, os fracos se afogam na ilusão. Os fortes moldam a realidade.